embora tenhamos aqui um propósito de termos uma palavra curta, uma palestra curta, baseado apenas nesse apelo dramático do irmão Branham. Estava pensando, o irmão Branham, por um lado, ele joga a igreja num canto, a mensagem olhada por um certo prisma, ninguém pode ser arrebatado, ninguém dá conta dessa mensagem, de cumprir a mensagem, viver a mensagem. Ninguém pode ser pregador, ninguém pode ser diácono ao pé da letra, mas por outro lado, ele mostra a via de escape, que não somos nós, mas é Ele. É questão dele, Ele se agradar de estar em nós, mesmo com nossas fraquezas. Isso é questão da eleição. Você não tem nenhum dever, nenhuma obrigação de tolerar filhos dos outros, quer sejam bonzinhos ou rebeldes. Mas o seu você tolera com amor, suporta e tem amor. Embora havendo fraquezas, falhas, defeitos, mas você quer ter seus filhos contigo, porque você é pai, porque você é mãe, você os ama. Agora, às vezes, alguém está até odiando, tendo aversão por aquele rapaz, aquela moça, enquanto você está amando, mesmo sendo imparcial, reprovando seus defeitos, seus erros, seus pecados, mas você ama porque é seu filho, porque é sua filha. Assim é Deus conosco também. Se somos filhos de Deus, Ele nos ama. Importa o que Ele é, importa que sejamos filhos, importa que sejamos elegidos. Então tem gente que não é eleita para a noiva, e tem vida melhor e tem uma moral mais alta do que mesmo um membro da mensagem. Até da ciência cristã, às vezes eles têm mais amor até. Mas, no entanto, eles vão ficar aí, e um crente falho, cheio de fraquezas, vai no rato. Isso não nos leva a relaxar a vida e alimentar as nossas falhas e concordar com elas. Parece que Deus faz acepção de pessoas, mas não é questão de fazer acepção. É questão de ser pai. Porque, como humanos, nós todos somos iguais. E talvez sejamos até mais fracos em certos pontos. Por isso que bem-aventurado é o homem cuja transgressão é encoberta. Essa cobertura é o sangue de Jesus Cristo que faz. Então, de todos os modos e por todos os lados que Deus olha, vê aquela alma alva como a neve, branca como a neve. Agora, você não vai sentir-se bem com o pecado, nunca. Isto é certo. Porque ele está em você e ele não pode se sentir bem com o pecado. Nós temos aqui uma pergunta que Jesus responde, embora ela esteja oculta. O sujeito da pergunta está oculto. Mas, de todos os modos, ele existe. Tem o sujeito da pergunta e tem o sujeito da resposta. O sujeito da resposta está manifesto. O sujeito da pergunta está oculto.
Está oculto num sentido, mas no outro sentido ele está manifesto. No caso, não é o sujeito, são os sujeitos. Implica de uma maneira integral a igreja. Porque você vê quando o irmão Branham está pregando e às vezes ele faz uma pergunta pela igreja para dar a resposta. O Espírito Santo, às vezes, sabendo que a igreja precisava daquela resposta, então ele próprio formula uma pergunta pela igreja. Você diz, ó irmão Branham, e você pergunta, ó irmão Branham, como isso pode ser? E ele pega e dá a resposta. E no decorrer das Escrituras, nós vamos encontrar que todos nós, desde os apóstolos, temos, todos os filhos de Deus, todos nós temos esta pergunta. Gostaríamos de saber quando seriam estas coisas, quando deveriam acontecer. Já visto que lá em Atos capítulo 1, eles fizeram a pergunta. Elas já haviam sido respondidas anteriormente. Há muitas perguntas que já estão respondidas. E nós chegamos lá na frente e vamos perguntar. Vamos cogitar. Mas vai ver, já estão todas respondidas. Vocês querem ver? Vamos ver Atos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Já passaram por tudo, queria já a restauração do reino. E disse-lhes, respondendo, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora aqui, ele está dizendo na continuação do sermão profético, assim chamado nas Escrituras aqui na Bíblia, mas nós vamos lembrar que uma resposta vem sucedendo a uma pergunta. Porque eles fizeram aqui, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E o irmão Branham mostra que aqui há 3 perguntas numa só. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mas Jesus então falou sobre muitas coisas, conforme nós estamos estudando os selos, vamos entrar nisso. E nesse versículo começou dizendo, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Lá no 7º selo, o irmão Branham disse que daquelas 3 coisas, uma ficou sem ser interpretada, sem ser revelada, sem ser manifesta. Há muitos que estão crendo que o 7º selo foi revelado uma parte dele e que falta uma grande parte dele para ser revelado. E com isso admitem com fé sincera que o irmão Branham vai ressuscitar isoladamente, vai aparecer aqui, lá, para revelar o restante daquelas coisas tão preciosas. Outros
admitem que ele revelou tudo. Tudo, absolutamente tudo, não tem nada encoberto. E que nós vamos só tomar conta disto quando vier a adoção. Quando cair aquele batismo, através do qual a igreja falará no lugar de Deus. Eu quero ficar com o que vai acontecer. Eu quero crer no que vai acontecer. Eu fiz uma pergunta uma vez para o irmão João Martins sobre isso. Ele disse, bom, se o irmão Branham disse que é assim, ele me respondeu assim, vai acontecer. Será assim. Agora, se ele disse, ou se eles leem a mensagem, ou ouvem a fita, e entendem que o irmão Branham está falando uma coisa, conforme eles estão pensando que é, isso é diferente. Às vezes eu falo uma coisa aqui, e a pessoa entende que eu estou falando num sentido, mas de fato eu estou falando em outro sentido. E muitas pessoas, muitas vezes, eu creio que todos os pastores têm essa experiência. Falam determinadas coisas num sentido, e há pessoas que pegam aquilo num sentido totalmente diferente. E mostram e afirmam que você falou aquilo. E comprovam, e de fato você falou, mas não no sentido que a pessoa está pensando. Coisas que nós podemos crer com segurança, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum perigo. Nós vamos ver lá no 7º selo que diz. O que é aquilo? Ele disse, é aquilo que nem os anjos no céu sabem, aquilo que ficou oculto. É o que Jesus disse em São Mateus 24, verso 36. É o dia e a hora. Este ninguém sabe. Agora, a Bíblia é repleta de avisos sobre isso. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor há de vir. Há pessoas que previnem até o dia da sua partida. O irmão Branham disse que as pessoas podem pressentir coisas. Ai, meu Deus, se uma pessoa da mensagem pegar um dom desse, vira um Cristo na terra. Não é certo? Eu pensei assim, mas você já pensou? Se alguém pegar um dom desse aí, um pregador desse, de cura divina, ou se alguém pegar isso dentro da mensagem aí, vira Cristo, não é? É Jesus Cristo que veio já, como já tem Cristo por aí. Mas a própria mensagem do irmão Branham não nos deixa confundir, nem as Escrituras. Quer dizer, alguém pode prever que vai morrer, como há casos de pais, de famílias chamaram os filhos, etc, etc. Há muitos casos assim. Mas quem poderia agora, assim, dizer, bom, tal dia, tal hora Jesus Cristo virá. Tal dia, tal hora. Mesmo baseando na mensagem do profeta. Os que programaram para 73, julho de 73, se decepcionaram. Ficaram decepcionados. Tiveram que arranjar uma desculpa, mudar para 77. Quando não aconteceu em 77, então eles tiveram que cumprir essa doutrina do novo nome, então cumpriu a vinda de Jesus num homem.
Tem que arranjar uma coisa para fazer aquilo cumprir. Porque estava pregando aquilo, ensinando daquela forma, prevendo, profetizando aquilo e fazendo citações, como as 13 citações sobre 77, etc. Mas vamos aqui. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. E este segredo ficou ali dentro. Este segredo ficou ali dentro. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, o que acontece? A hora e o dia é hoje e a hora é agora, para quem é eleito. O profeta previne desta forma: trabalhe como se ele viesse daqui 10, 20 anos e viva como se ele viesse agora. Porque aí eu pergunto, teria alguma coisa dentro da mensagem que a igreja precisa e às vezes por uma negligência minha, da minha parte, por escusa até, por coragem, vamos dizer, por falta de coragem, de ousadia, vamos dizer, a gente não está entregando isso para a igreja? É só corrigir, exortar, animar. Sim, Paulo diz que toda palavra inspirada é pronta para corrigir, exortar, redarguir. Ela consola, ela anima. Mas teria alguma coisa que teria que vir primeiro aos pastores, e que isto já está nos livros, já está nas fitas, porque a fé para o rapto está nas fitas. Está na mensagem que o William Marion Branham pregou. Estaria havendo uma escusa, um medo, uma falta de ousadia? Não, irmãos, então nós vamos fixar a coisa aqui. Vamos ver, se tem que fazer alguma coisa, então vai se fazer. Se não tem, então não vamos fazer. Se temos que fazer alguma coisa a mais do que estamos fazendo. Se temos de conhecer alguma coisa a mais, então vamos ter de conhecer. Se no presente momento nós teríamos, vamos dizer, já era para termos recebido alguma coisa a mais, então isso teria que vir. Eu não posso ser a pedra. A minha disposição diante de Deus e da igreja é esta: custe o que custar, rebente aonde rebentar, quebra onde quebrar, dobre aonde tenha que dobrar, sendo de Deus, eu não quero ser empecilho. E não adianta eu querer ser. Sabe por quê? O profeta interpreta 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, Paulo encerra o capítulo com o assunto dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o profeta diz que nada impedirá
É justamente quando isto vai acontecer. Quer dizer, nós não impediremos, não precederemos. Nós não podemos impedir que isto aconteça. Num certo sentido, nós atrasamos o rapto. A noiva está sempre fazendo o noivo esperar. Mas ninguém pense, diz o profeta, ninguém tente consertar o relógio de Deus pensando que ele está estragado. Ele está certinho e na hora exata ele virá. Não foi assim que ele disse? Ninguém tente consertar o relógio de Deus. Ele está certinho e na hora certa ele virá. Amém. Agora, concluindo essa parte, nós não precederemos os que dormem. Bom, então, o que temos para fazer? Se eu tivesse o 7º selo aqui, ele diria assim: não tens que fazer nada, nada mais do que ter uma vida que glorifique a Deus, que honre a Cristo, e não trate de interpretar estas coisas, senão cuidar de ter uma vida vivida, uma vida de exemplo, uma vida cristã, uma vida que honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não conseguirá ser nenhum religioso mais do que qualquer batista, do que qualquer presbiteriano, do que qualquer assembleano. É tempo de plenitude. Cada batista está sendo batista em sua plenitude. Cada assembleano está sendo assembleano em sua plenitude. Cada metodista e assim por diante. O católico está na sua plenitude. A noiva, os eleitos, estão também. Mas é que não se pode entender, porque um dos segredos que ele veio revelar, o 7º anjo, isso está na mensagem Os Senhores é este o tempo. Um dos segredos é esse, é o batismo do Espírito Santo sem sensação. E quando você chega na roça de milho, que ela está verde, ela é muito bonita. A vida está em todo o sistema da planta. Mas quando você chega lá, que está seco, ela é feia. A roça é feia. Ninguém importou de limpar mais. Ela está cheia de carrapichos. Tem aquele picão e tem outras coisas, mas nada, aquilo está impedindo, porque a vida está ali dentro da espiga completamente madura, somente esperando alguma coisa acontecer, ser colhida e ir para o celeiro. Agora, se é o grão original que está ali, vai, se não é, não vai, vai queimar. Então a plenitude da lavoura não é quando ela está verdinha, bonita, sacudindo as folhas, linda, pingando as gotas do orvalho. Não é nesta hora que está a plenitude da lavoura. A plenitude da lavoura está quando a vida que foi plantada voltou, subiu, passou por todos aqueles sistemas. Você então se lembra da mensagem das 7 eras da igreja. Passou por todos esses sistemas. E agora está concentrada originalmente ali na espiga. A semente original passou pelo sistema e está ali pronta. Agora, se você entra lá, você sai coçando. Eu estou falando na linguagem do lavrador, vocês sabem disso. Principalmente um bufino desse. Se uma mocinha dessa entrar numa lavoura de milho, ela sai toda arrebentada, né? Toda encalombada. Né? Se um boneco desse, você entra numa lavoura de milho, que jeito que ele sai dali? Todo empolado. Você já viu como é que ele sai dentro de um culto? Porque não há vida nisso mais. Não há
nada que agrade. Não há nada disso. Mas então nós estamos chegando já a uma conclusão sem planejamento, sem programação. Jesus não disse o dia e a hora, mas ele deu sinais. Ele deu sinais. A mulher não sabe o dia e a hora. Uma enfermeira aqui me disse que lá na medicina tem o código DPP, código médico, DPP, data provável do parto. E a mulher sabe que é pelos sinais. Está chegando a hora. Sinais do tempo. As dores vão se agravando. Não o regozijo. Ela dá a luz ao filho, me permito, me dê licença, a gente pode falar em termos. Naquela hora do prazer com seu esposo, ela vai sentir dor de parto quando ela concebeu o filho. Não é naquela hora. A hora da emoção. Não é numa hora do prazer, mas é numa hora de dores. Uma hora que o marido não pode ficar no seu lugar. E eu já preguei sobre isso e falei, vamos lá comer um churrasco agora. Vamos ali. Vamos acolá. Não, só serve agora é maternidade. Então a igreja vai constatando que ela está ficando fechada para isso, para dar à luz o filho. Quando você vê uma pessoa buscando muito lenitivo, muitas coisas, muito lenitivo, muito prazer, muita emoção, muita sensação dentro da mensagem, você vê, ela vai logo aparecer toda arranhada. Ela vai logo aparecer toda machucada. Ela logo vai estar ali num canto toda estragada, à margem do caminho. Por quê? Uma menina dessa criada na igreja, se ela não passa por uma experiência de salvação, ela, quando se depara com determinadas liberdades, ela fica pior do que as outras, porque aquilo não é novidade para as outras, mas é novidade para ela. Eu comparo com um pato criado no seco. Quando vê água, ele mergulha mais do que os outros. Os outros estão ali acostumados, só vão na hora certa, mas ele bate asas, mergulha. Por quê? A sua natureza é de pato, pede água. E não tomava banho, não mergulhava lá porque não encontrava água. Mas o dia que encontrou a liberdade, tinha alguma cerca cercando, o papai, a mamãe, qualquer coisa. Mas o dia que se põe livre, então se joga dentro do tanque lá. E torna-se pior o estado. Mas você sabe que a Irene, a Esperança, cresceram, casaram-se e morreram sem receber a marca do mundo. Isso quer dizer que vocês também podem. Isso quer dizer também que os rapazinhos também podem. Como Daniel pôde. Como José lá no Egito pôde. Mas os sinais, vejam só como vai ficando. Não pode haver nenhum legalismo no nosso meio, nenhum legalismo. Nenhuma coisa à força. Ninguém deve obedecer à força, mas por prazer. Mas então aí vem um dos segredos que está nos trovões, que eu creio nisso. Eu creio nisto, que é regozijo na tribulação.
Porque as tribulações do crente nesses dias são sintomas fatais de que Cristo está nas portas. Porque o crente é tribulado ao sair na rua. Tudo quanto nós vemos hoje choca com a nossa opinião. Choca com a nossa opinião espiritual, choca com o nosso espírito. E você às vezes se encontra dentro de uma casa olhando para pessoas queridas, pelas quais você não pode fazer nada. Agora, as doutrinas que aparecem, a corrupção, a perversão, as sinais. Todo mundo está de uma maneira natural, de uma maneira assim tranquila em relação à condição moral. Aceita-se tudo de uma forma mais passiva. Paulo disse: não conformeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Ninguém protesta. Mas isso é tão natural. Deus não se agradou disso, não. Ele não se agradou do altar de Caim, que não fedia. E era lindo. Mas a tendência é se acomodar. É se acomodar com o mar. É se acomodar com o clima seco, com o clima úmido. A tendência é se acomodar. E a humanidade está acomodada. E ninguém pode fazer nada mais. Você pode pôr um guarda de trânsito em cada esquina da cidade. Eles continuarão infringindo a lei. Vocês podem pôr um Abraão Lincoln em cada rua da cidade, diz o profeta. E não haverá solução. Então, que sinais são estes? O que isso está falando? De que isso está falando? É melhor que estivéssemos, então, bastante entretidos com as coisas de casa, com os brinquedos, com as bonecas, né? Os bonequinhos, os cozinhadinhos, e cantando corinhos e fazendo cultinho doméstico, os meninos e as irmãs bastante entretidas com as coisas caseiras, alegres e felizes. Mas há uma coisa que puxa, há um imã. Há um imã, porque esse teria que ser o estado de toda a carne. E nenhuma carne se salvaria. Os sinais requereram de Deus um apelo dramático. Agora isso aqui ficou tão simples, tão acostumado. Deus está dizendo assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei, não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Há muita gente que pensa que esse terremoto só vai abalar Los Angeles, só a Califórnia. É engano. Esse terremoto profetizado abalará somente Los Angeles. É engano. Isso é uma
uma plataforma que a gente pode pisar nela sem nenhum medo de estar interpretando, estar conjecturando. Jesus disse que haveria terremotos. E, na verdade, quando ele morreu, houve um tremor de terra. E quando ele ressuscitou, houve um terremoto. Quando crucificaram. E quando crucificaram a palavra, foi justamente quando botaram o irmão Blana para fora por causa da revelação dos selos. Porque eu disse, digo e direi. E se o irmão Blana não tivesse revelado os 7 selos, ele seria um grande pregador de cura divina, um grande pregador usado por Deus apenas. Mas foi isto que tirou a noiva, foi isto que sacou a noiva e foi isso que o caracterizou como o anjo, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Foi isso que o caracterizou. Pensem nisto, calmamente. Reflita. De fato, então, esses 7 selos é de suma importância para a noiva. E a estas alturas, nós entendemos que podemos pisar nisto com segurança. Porque Davi disse, quanto a mim estive com os meus pés em lugares escorregadios. Isto quer dizer, eu quase escorreguei, quase caí. Ao ver os laodiceanos, os ricos se ensoberbecendo cada dia mais e crescendo cada dia mais, e a gente com esta mensagem decrescendo, sumindo, desaparecendo. Eu já perdi muitos amigos e ainda vou perder mais. Perder amigo é perder uma grande coisa. Podemos dizer assim. Requereram de Deus, através de seu profeta, este apelo dramático. É um apelo dramático, assustador. Ele desespera qualquer um que não esteja seguro de sua vida eterna. E que possa parar um pouquinho e refletir nele. Vejam só, uma vez mais Deus sacudirá a terra. E desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então Ele a renovará. Aleluia. Teria sentido isso para nós? Então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir a este choque. E este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória e com muitíssima alegria. Oh, glória a Deus! Aleluia! Causa temor, terror no princípio,
mas causa satisfação, glória, 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 no fim. Aleluia. Veja, a Jesus Cristo, quem como o fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória. Na glória, com muitíssima alegria. Ele não tem nenhuma dívida no seu computador. Ele pagou tudo. Ele resgatou esta mocinha. Ele resgatou esta igreja. Ele a vestiu de branco. Ele a vestiu de noiva. Eu falei aqui sobre a palavra noiva no inglês. Ela é noiva, é a bride, quando ela está vestida de branco, vestida de noiva. Ela é a noiva, é a bride. Antes ela é fiancé, antes ela é uma girlfriend, depois ela é a fiancé, depois ela está comprometida, mas ela é noiva no dia que ela está vestida de branco. Para nós ela está noiva desde que põe o anel no lado direito. Mas lá não, no inglês ela é noiva o dia que ela está vestida de noiva. E eu achei isso muito fundamental para o idioma do profeta. Trazendo isso, porque ele veio justamente para dar estas vestes brancas para a noiva. Se somos noivas, nós já estamos vestidos de brancos. Já estamos preparados para esse choque. Mas você já pensou? Essa noiva se põe ali no corredor e esse noivo não aparece? Que sofrimento é para ela? Que angústia! Irmãos, se tocasse uma trombeta que agora é sobrenatural, dizendo que isso seria amanhã, quantos correriam? O que teria que fazer? Mas eu tenho meus netos, eu tenho meus filhos, eu tenho isso, eu tenho aquela casa, eu tenho aquele apartamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é que eu vou fazer? Eu tenho meu boi, eu tenho meu campo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é que eu vou fazer? Você sabe o que é que está pronto? Não importa se você compra, se você faz o que for. O que está pronto é isso que você não tem que dizer, espere um pouquinho porque eu tenho que acertar aquilo. Porque aquilo me compromete diante de Deus. Se não te compromete diante do Senhor, está tudo muito bem. Vejamos, fixemos nisso. Os sinais. Ele não daria este brado, porque o brado é o alarido, é a mensagem. E ele de forma alguma poderia concluir a sua mensagem. É o apelo, ele carregou este apelo. O apelo do irmão Branham não foi este: venha ser batizado, aumentar a nossa igreja, venha pôr seu nome no livro de hall de membros da nossa igreja. Francamente, eu não estou fazendo muita força para que as pessoas sejam batizadas. É melhor que elas saibam o que estão fazendo primeiro. Não brinque com ela. Nenhuma moça vem aqui se batizar por causa de rapazinho, nem rapaz se batizar por causa de mocinha, e nenhum homem vem para consertar a vida porque fizeram macumba, porque está doente, porque tem que consertar a vida. Você vem é piorar. Esse batismo faz é piorar um pouco. O caboclo vai passar por uma engenhoca. Ele vai passar por provas. Isso aqui não é leite desnatado. E o apelo do irmão Branham não foi este: venha para a nossa igreja para aumentar a igreja. Não. O apelo dele foi esse, para ir para a glória. Ele carregou este apelo em sua mensagem.
Conserta a tua vida, arrependa-se, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma obra externa testificando de uma obra interna. Não um pecador seco levantando um molhado, levando a coisa em brincadeira. Não. Mas se isto tem caído na sua alma, como uma coisa entre a vida e a morte, então seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e dê testemunho de sua fé. E prepare-se para sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Eu, sinceramente, creio que o Espírito de Deus tem estado falando, não somente ensinando-nos as verdades das eras, mas também tem estado operando fielmente com corações de indivíduos para que eles se rendam a Ele. Essa é a razão para toda pregação e ensinamento. Não há outra razão. Não é para aumentar a igreja. Porque é na pregação e ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. Nem por um momento eu trago a mensagem para que o povo me siga ou una-se à minha igreja, ou inicie outra organização religiosa. Não. Fique com teu dízimo lá, com tuas ofertas lá. Há muita gente precisando deles, em outras palavras. Não é nada disto. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga ou una-se à minha igreja ou inicie outra organização religiosa. Jamais fiz isto e não farei agora. Não tenho interesse em tais coisas, mas tenho interesse nas coisas de Deus e de seu povo. E se eu puder conseguir uma única coisa, estarei satisfeito. E esta coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre Deus e os homens, de modo que os homens se tornem novas criaturas em Cristo, cheios com o Espírito e vivendo de acordo com a sua palavra. Eu convido, suplico e aviso a todos para que ouçam sua voz neste tempo, entreguem suas vidas completamente a Ele, da mesma maneira que confio que tenho entregado o meu tudo para Ele. Ai, que Deus te abençoe e possa sua vinda trazer grande júbilo ao seu coração. Não aperto, mas sim um grande júbilo no seu coração. O assunto de sua vida possa trazer grande júbilo ao seu coração. Os sinais de sua vinda possam trazer grande júbilo ao seu coração, e não uma revolta, e não um medo. Não espera aí, Senhor, que as ações, as atitudes, os negócios, as maneiras estão dizendo: espera um pouco, meu Deus, porque senão eu estou perdido. Aguenta a mão aí um pouco mais. As ações, as maneiras, os negócios, as atitudes estão dizendo: amanhã eu vou consertar. Amanhã eu vou acabar aquela rixazinha com a irmãzinha dentro da igreja. Se Deus quiser, eu vou acabar. É o mês que entra, antes da ceia. Eu vou acabar minha rixa. Chega, eu vou parar de ser paloureiro, conversador. Eu vou lá acertar os meus negócios. Eu vou pôr minha vida em dias. Se Deus quiser, agora esse novo ano vai ser diferente. Aqui em casa vai mudar tudo agora, viu? Eu não vou mais ter essa gritaria aqui dentro de casa. E eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou gritar um louvor a Deus, vou fazer o culto doméstico, isso tudo. Quer dizer, ano que vem, né? É o mês que entra. Os sinais de sua vinda trazem júbilo aos corações dos eleitos. Não há cinema, não há piscina, não há jogo, não há sociedade alguma, não há projeto algum humano que possa
substituir o regozijo da vinda do Senhor a um coração eleito, comprado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, lavado no sangue do Calvário. Você sabe o que é uma matéria compra e paga? Você sabe o que é você ter uma casa compra e paga? Às vezes você não dá o real significado. Quantos pais de família jogam casa fora? Vendem à toa, por mais ou por menos. E quando despertam, caem em si, estão sem uma casa para colocar sua família. Com tanta riqueza, com tanta grandeza nas mãos, com tanta fortuna nas mãos. Irmãos, estamos chegando ao final, não? Agora aqui, vejam, nós vamos ver, este aqui é sobre o ano do jubileu. Você sabe, naquele ano do jubileu, pela lei, as pessoas que não podiam pagar suas dívidas, e aquilo ia ser julgado de acordo com a lei, e aquilo tudo, se tinha um terreno, era hipotecado aquilo, o credor tomava aquilo por determinado tempo. Se não tinha, a própria pessoa, aquela família ficava escrava. Aquele pai, aquele israelita, vamos dizer, aquele homem, aquele cidadão tinha que trabalhar. Então o seu credor tornava-se em seu senhor. Quantas pessoas estão subjugadas, escravizadas pela dívida, não é? Pessoa que pega um aval do outro, ele fica subalterno, ele fica moralmente subalterno ao fiador. Eu não quero ser orgulhoso, você entende? E nós não podemos viver, em certo sentido, um sem o outro. Mas aquele homem que talvez era tão honrado, tão trabalhador, se tornou sincero. Mas havia uma esperança para ele. Não era uma promessa. A mesma lei que o havia escravizado lhe daria liberdade se ele alcançasse o ano do jubileu. Sexagenário, aquele que alcançasse os 60 anos de idade, não podia ser escravo mais, ele teria que ser encostado, não podia ser escravo mais. Veio aliviando a coisa, até que veio a lei áurea, que deu liberdade total. Veio na hora certa. Mas foi isto aqui, a mesma lei que escravizava o indivíduo, garantia sua liberdade quando se tocasse a trombeta do jubileu. Oh, mas isso é mais do que bonito. Isso não é uma história apenas. Isso não é para conhecimento histórico, isso é para a vida. É para a experiência da vida cristã. Quando se trocava aquela trombeta, então o escravo estava livre. Ele podia largar a sua ferramenta. Ele reavia o que era seu. Ele tinha sua independência. Não restava nenhum julgamento mais. E quem sabe isso fosse amanhã. Então ele chegava em casa e com sua esposa e seus filhos se diziam: mas nós não podemos deixar a ferramenta enquanto não se ouvir o toque da trombeta. Não podemos parar. E quando eles estavam ali, que a trombeta tocava, então eles deixavam cair as ferramentas e davam até logo para os seus senhores.
Bye bye para ele. Mas há uma coisa aqui a se observar. Se alguns daqueles escravos estivessem gostando de seus senhores e não quisessem sair, então eles iriam aos seus senhores e diriam: bom, nós não queremos sair, ou vamos tratar individualmente. Ele iria ao seu senhor e diria: eu não quero sair, eu quero continuar te servindo. O que fazer aquele senhor? Ele faria o seguinte: ele levaria aquele homem junto ao sacerdote. Ele professava que queria continuar na casa do seu senhor, como escravo, como servo. Então o sacerdote pegava uma suvela e furava sua orelha. E desde então nunca mais ele podia sair. Agora, estas coisas no Velho Testamento, essas coisas são tudo tipo, tudo sombra para o Novo Testamento, para nós. E nós sabemos que quando tocasse a trombeta, uma trombeta soa, é uma mensagem, é um alarido. E quando o anjo, o sétimo anjo, tocasse a sua trombeta, se cumpriria os segredos de Deus. Apocalipse 10, 7. Está escrito isso. Mas aqueles que estivessem ansiando, desejando, esperando o toque, de fato ficariam livres. De fato diriam um tchau, um bye-bye, um até logo, um adeus para essa casa de senhores. Mas aqueles que não quisessem teriam suas orelhas furadas e eles teriam que ficar e continuarem servos para sempre. Este alarido, esta mensagem tem soado. E aqueles que querem continuar em seus credos, em suas denominações, estão com suas orelhas furadas. A palavra entra de um lado e sai do outro. E não há evangelho que possa mexer com estas mulheres mais. Não há evangelho que possa tocar nos homens mais. Mover seus sentimentos cristãos. Não há sentimento cristão. Há sentimentos políticos, religiosos, sociais, culturais, científicos, diabólicos, mas não há sensibilidade cristã. Quando o povo acudir, der por si, que esta mensagem deveria ser publicada por todos os meios de publicidade, será tarde demais. E Amós disse que eles correrão para cima e para baixo em busca da palavra, mas não a encontrarão. Deus tirou o seu povo, Deus tirará a sua palavra. A Bíblia então será um papel mesmo, como eles dizem que é agora. A Bíblia diz que uma mulher que põe traje masculino comete abominação diante de Deus. A Bíblia diz que a mulher que corta o seu cabelo, aquilo é uma coisa desonrosa diante de Deus. Ela desonra o seu marido. Mas eles olham por isso e zombam. Eles têm amontoado doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Eles têm teólogos para dizerem: não, é assim, isso é fanatismo deles. Paulo não quis dizer isso é assim, assim. E Paulo mesmo disse: mas nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Quer dizer, para ensinarem religião de acordo com o pecado. Isto é certo, isto é a Bíblia, mas que vale esta Bíblia? Eles fazem monumento, praça da Bíblia, que vale aquilo? Que vale monumento para a Bíblia? O Espírito tem saído de Laodiceia
A Bíblia não move mais nenhum sentimento cristão, a não ser nesta noiva que tem ouvido a voz de Cristo. Porque está escrito em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. É da era de Laodiceia, a era rica. Diz que não tem falta de nada. Temos grandes homens que estão morrendo. O problema social é insolúvel, cada dia se agiganta mais. O crime, o vício. Não tem nenhum que grita lá sobre a moral. Isto Deus diz que vomitou de sua boca. A expressão de Deus não é difícil do mais inculto, do mais iletrado entender. Deus fala, é da maneira que Ele quer falar. Deus fala é tomando o cachorro que volta ao vômito, é a porca lavada que voltou ao lamaçal. Deus usa essas linguagens na Bíblia. E Deus fala, e eu vos vomitei da minha boca, meti o dedo na garganta e vos joguei fora. De que valerá este livro? Que vale essa Bíblia para esses homens? Que vale o que Deus diz para essas mulheres? Elas pisam na palavra de Deus quando os anjos que nunca pecaram cobrem seus rostos, cobrem seus pés, ao se aproximarem da palavra de Deus. Eles passam com seus cravos, pisam no Evangelho, e sangram o Evangelho, e massacram o Evangelho, e comercializam o Evangelho no dia de Natal, na Páscoa e não sei mais o quê. Há juízo sobre a terra. Deus tem saído de todos os sistemas. Isso ficará provado, ou mais cedo ou mais tarde, para toda esta ciência, que quando um certo povo for levado num rapto, nenhuma anestesia de médico algum fará efeito em nenhuma de suas vítimas. Agora sim, agora desespero, agora angústia. Meninas, onde estamos nesta noite? Mulheres, homens, rapazes. Obediência completa à palavra de Deus lhe dará direito ao sinal. Lá no Egito, quem pôs o sinal obedeceu, passou sangue na porta, o anjo da morte não entrou na sua casa. Obediência completa à palavra de Deus lhe dará direito ao sinal. Não é obediência parcial até onde sua denominação lhe permite, ou sua consciência, né? Seu pensamento. Mas obediência completa, obediência total à palavra, a qual Cristo traz a gente para dentro de Cristo. Agora, como seria se você estivesse todo em Cristo, menos os pés ou as mãos? O que mais frequentemente sucede é que tudo está dentro, menos o coração. O coração está no mundo. Tira o coração de tais coisas, de certas coisas, e põe-lhe em Deus, e as demais coisas Deus lhes acrescentará. Tiremos. Vê você, o coração todavia está no mundo, porém nós não fazemos isso. Obediência completa une você com a palavra. Você crê nela completamente e está inteiramente em você, e você vê que a palavra está operando através de você. Você não é um que se enreda com todo alvoroço, com todo blá blá blá. Você já é um cristão. Não importa o que dizem os demais. Isso nunca tocará em você, porque você está seguro em Cristo. Quando a morte chegar por ali tocando na porta, não o pode reter. E por quê? Unicamente é passando daqui para ali. Você sabe que há um outro corpo te esperando quando esse é desfeito. Aleluia!
A velhice não significa nada, porque já temos passado de tempo e estamos na eternidade. Você agora está nele e ele é eterno. Não tem importância se você é jovem, maior de idade ou ancião, baixinho, gordo, fraco, feio, belo, etc. Essas coisas não importam nada. Você já não se preocupa por estas coisas. Você já tem passado disso. Você está morto e sua vida está escondida em Deus por meio de Cristo e está selado ali pelo Espírito Santo, caminhando em Cristo. A única coisa que você pode ver é Cristo e por ele se guia. Encha cada dia meu caminho com amor. Permita-me caminhar cada dia com a pombinha celestial. Permita-me seguir todo o tempo com um hino e um rosto feliz. Nas dores do parto, há sempre um filho a se manifestar para apagar toda a tristeza. E Jesus disse que quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza, mas logo se esquece de todas as dores ao ver que nasceu mais um homem. Está ali um homem ao seu lado, um filho ao seu lado. Este é Jesus Cristo, nascendo, vindo à luz através de sua igreja. Querido Pai, se podemos estar de pé, porque o Senhor nos mantém de pé. Caso contrário, estaríamos todos deitados nesta hora, acamados, hospitalizados, quebrados, desconjuntados, jogados no pecado, fumando, bebendo, prostituindo e vestindo-nos de acordo com o mundo e sua degradação moral. Mas graças a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, nós estamos aqui, ó Deus, humildemente diante da Tua face, suplicando-Te que não retenhas de nós a Tua mão de misericórdia. Mantenha sobre nós esta mão gloriosa, ó Deus. E todos quantos entraram aqui sejam acudidos nas suas necessidades, socorridos em suas aflições, ó Pai. Ó Deus, atendido em seus direitos, atendidos nesse instante, de serem crentes fiéis, amorosos para com a Tua palavra e consertarem assim suas vidas. Deus, põe Tua mão sobre os doentes e cura-os pela Tua misericórdia. Repreende os males daqueles que vão usar as peças de roupas e toma cada pedido diante dos Teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia.